Então, por exemplo, você vai ler, sei lá, Drácula. Tem 25 edições diferentes de Drácula. Qual é a que eu vou comprar? Qual é a que eu vou ler? Então, você baixa lá as amostras grátis, leia os primeiros parágrafos e veja aquele texto que você achou melhor. Não, o mais gostoso de ler, aquele que te cansou menos, aquele que tem as palavras mais tranquilas para você. Experimente, tá? Aí o critério é teu, tá? Geralmente, assim, é aquele texto que você está lendo que faz bastante sentido, porque às vezes você pega uma tradução que você fica entruncando ali, sabe? E aí você começa a achar, não, o problema sou eu, o problema é o livro, e às vezes é só a tradução mesmo que foi feita estranho, não teve uma revisão, porque geralmente o revisor, ele precisa pensar também na coesão do texto, né, para ficar fluido, para você sair de um raciocínio para o outro. E muitas vezes, como não foi feita uma revisão, e aí aquilo fica meio pesado para ler. Então experimente. Tá? A questão da tradução, ela importa com certeza, mas é bem difícil hoje em dia, tá? Eu dizer para você assim, essa editora aqui tem traduções confiáveis. Nossa, tá ficando cada vez mais complicado de pensar em tradução e revisão para te indicar assim, ó, esta editora. Eu costumo já não fazer mais isso e dizer isso que eu acabei de te dizer, ó. Baixe as amostras e escolha pelo seu gosto. Eu me esqueci do comecinho da pergunta, tinha outra coisa. Ele perguntou qual sua dica para ler mais livros ao mesmo tempo. Então, se você tem um interesse imediato de ler mais de um livro, a minha sugestão é que você escolha livros que tenham temáticas diferentes ou estilos diferentes. Então, vai ler um clássico, pega um livro de não ficção também, sabe? Algum assunto específico que te interessa, sei lá, neurociência. Aí você pega um livro de neurociência e vai lendo junto. O que eu te sugiro é não pegar livros muito parecidos para ler ao mesmo tempo, que você vai começar a misturar as histórias, a não ser que você já seja um leitor aí, né, habituado, aí você não vai realmente misturar, vai ser difícil você misturar histórias. Mas, por exemplo, nós ali no nosso universozinho do TLT, nós temos o Clubão, nós temos a leitura conjunta do Zafon, nós temos várias leituras. No curso de mitologia a gente está lendo a Odisseia. Então, assim, o próprio pessoal que acompanha esses clubes, né, eles estão lendo mais de um livro ao mesmo tempo. A Odisseia, a gente lê só 2 cantos por mês. Então, tem um dia ali no mês que ele vai parar e vai ler só a Odisseia, entendeu? Aí você se organiza, né, de acordo, o Carlos Ruiz Zafon, a gente está lendo o Cemitério dos Livros Esquecidos, então todo sábado tem um conteúdozinho sobre a meta da semana, é um clube que tem uma meta semanal, então você já sabe ali que durante a semana, 1 ou 2 dias você vai ter que parar para ler o Zafon, então você se organiza direitinho que vai dar certo. Tem um comentário aqui que eu gostaria de ler, do Fábio Ferretti, é o seguinte: acompanho a Tatiana há quase 20 anos. Foi por causa dela que comecei a ler e por causa dela consegui enfrentar o meu câncer e o da minha mãe. Olha que legal. Aí tem uma pergunta aqui do Eduardo Alvin. Ele perguntou, Tati, quando vai fazer a resenha sobre Sidney Sheldon? Então, tem um livro que a minha irmã vem me recomendando faz tempo, que é O Reverso da Medalha. Então, famoso, é bem antigo. Então, nossa, ela fala que é o melhor livro dele. Eu preciso adquirir uma cópia um dia, porque ela também vive me cobrando. Faz 20 anos, sei lá, que ela me cobra esse livro. O Rafael Miranda, ele mandou aqui, ó, Tati, eu sempre compro o livro achando que agora vai, mas ele fica parado na estante. Como que a pessoa cria o hábito de ler de verdade sem parecer uma obrigação chata? Então, aí é aquilo que a gente estava conversando no início, né? Começa separando um horáriozinho, não precisa nem ser todo dia, tá? Porque acho que vai ter dias na sua semana aí que você ou trabalha mais ou demora mais para chegar em casa, vai ter sempre assim esses dias em que é complicado quando a gente fala assim, não tenho tempo para ler, mas tenho tempo para fazer tantas outras coisas, né? Mas tem gente que realmente não consegue se organizar para sobrar esse tempinho. Chega em casa morto, toma banho e dorme, sabe? Então, assim, qual é esse horáriozinho que você poderia encaixar a leitura? Só você pode dizer, né? Qual que é o seu tempo de nada? É durante o almoço? Você tem um horário, 1 hora de almoço. Você fica comendo durante 1 hora? Não, né? Você usa, sei lá, 20 minutos para comer e depois para descansar, para fazer para ficar no celular, vendo o feed, rolando ali, enfim. Experimenta começar a usar esse horário que sobra para encaixar a leitura. Esse livro que está tomando poeira aí na sua estante, né? É um livro que você pode começar a pensar assim, não, vou ler um capítulozinho por dia.
né? Ou 5 páginas por dia. Não coloque metas muito longe. Tipo, ó, é um livro de 1000, vou ler Guerra e Paz. Quero ler Guerra e Paz, mas, sei lá, acho que vai ser muito difícil. Aí a pessoa começa a dispersar. Então, quebra esse livro que você tem tanta vontade de ler, mas começa com metas pequenas. Porque aí o que acontece? Se nessas 5 páginas que você se propôs a ler hoje, o livro te pegar, você vai querer ler a 6ª página, a 7ª página. Entendeu? E aí, aos pouquinhos, você vai aumentando. E a velocidade de leitura, ela não é tão importante. O pessoal acha que em meia hora eu quero ler 100 páginas. Não dá. Não dá. Acho que nem Humberto Eco conseguiu isso daí. Então, você pensa... Porque ele lia rápido, ele falava? Eu acho que ele lia 50 páginas em meia hora, uma coisa assim, né? Tem algum livro dele que ele faz esse comentário, mas a gente não sabe também se ele estava exagerando. Enfim, não dá para saber. Tem livros e livros, né? Tem livro que demora mais, tem livro que é mais rápido. Então, exatamente. Biografia eu leio muito rápido. Eu gosto também. De ficção eu demoro mais mesmo. Então, porque às vezes tem que fechar o livro e ficar um tempo pensando. Livro de conto, às vezes você não consegue engatar um conto no outro, né? Com certeza. Você lê um conto, tem que ficar parado, pensando, aí você vai em outro. Tem dificuldade, às vezes, quando são contos muito pesados, assim. Pra quem não tem o hábito, leitura de contos pode ser uma boa também. É verdade. Essa pessoa que falou que não consegue, pega livro de conto do Neil Gaiman, desculpa, mas são bons. Como é que era? Coisas Frágeis, né? Do carinha do Matéria Escura lá e esqueci o nome dele. Vê aí, todos os livros dele que eu li são muito bons. Aquele Recursão é bom também. Recursão, Matéria Escura, o outro Upgrade é bom. Esse não li. É o mais novo dele. Não é tão bom quanto os outros, mas é bom. É ficção científica também. E o livro de contos dele é muito bom. É do Blake Crouch? Blake Crouch. Aliás, as séries tem que ver, é muito boa. Matéria Escura? Nossa, é boa demais. Ela expande o livro, assim. Ela vai pra um... não deixa o Klaus ficar passando atrás, ele é muito grande, cara. Aí vê um cara passando aí, distrai a gente. Sombra uma assombração. Manda. A Renata Barcelos, ela perguntou se você tem o hábito de reler livros e se tem algum livro que você releu depois de muito tempo que percebeu que entendeu ele de um jeito totalmente diferente. Tem um escritor americano chamado Cormac. Eu releio livros, eu gosto de reler. Principalmente assim, os meus favoritos, sempre que sobra um tempinho, eu pego para reler. E aí eu acabo refazendo o vídeo, se tem no canal e tudo mais. Tem um escritor americano chamado Cormac McCarthy. Ele tem um livro chamado A Estrada, que virou filme também, com Viggo Mortensen. Triste que eu já vi na minha vida, eu não gosto nem de lembrar. É um livro. Se você tá mal, não lê esse livro, você vai ficar deprê. Não lê esse livro. Então, eu li esse livro. O filme também é deprê. O filme também é pesadíssimo. É o cara com o carrinho de supermercado e o filho, né? Então, No Fim do Mundo, é um filme, uma história pós-apocalíptica. O livro é só o filho e o homem. Ele vai encontrando algumas pessoas pelo caminho e eles precisam chegar a um lugar X e ele o pai fica o tempo todo dizendo assim pro filho, não, nós vamos conseguir chegar lá e vai dar tudo certo porque nós estamos carregando o fogo. Aí você fica com isso na cabeça. Acho que no filme nem tem isso, esse negócio de nós carregamos o fogo. E aí... Eu li da primeira vez, só que eu li bastante rápido. Eu lembro de ter lido em um dia, porque eu tenho esse negócio que quando tem criança na história e a criança tá passando por dificuldades, eu quero ler até a criança ficar bem, sabe assim? Aí depois eu largo, eu continuo lendo no dia seguinte. Aconteceu com David Copperfield, com diversos outros. E esse livro eu comecei assim, não, essa criança, pelo amor de Deus, ela tem que ficar bem em algum momento. Chega o final do livro, né? E aí é só no final do livro que você tem assim, um resquício de esperança para a criança. A história é pesadíssima. Enfim, li esse livro correndo dessa forma há 10 anos, acabei relendo. E aí eu percebi que existe muita... Porque o que acontece nesse meio tempo também? Eu fiz um projeto literário de leitura da Bíblia e me tornei cristã também nesses últimos 3 anos. Porque eu acho que na última vez que a gente conversou, eu cheguei a comentar que eu era ateia. Não sou mais, já me converti, já tá tudo certo. Então, e aí, por fazer essa leitura da Bíblia e tudo mais, eu comecei a enxergar na Estrada do Cormac McCarthy a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sério? Que tá ali no livro inteirinho. Tem uns diálogos que ele não te diz quem está falando. Aí você começa a pensar assim, pai, filho. Mas se você prestar atenção, tem uma terceira voz ali. Aí você fica assim, mas quem é que tá falando com eles se eles estão sozinhos na estrada? E ele tá fazendo parte da conversa. É porque é o Pai, Filho e Espírito Santo.
Então você tem ali uma história, né, pós-apocalíptica, e você tem isso tudo misturado também, como se fosse um reconto da paixão ali, e eles carregam o fogo. O que é esse fogo que eles estão carregando? Né? E a criança precisa ser salva a todo custo, porque a criança precisa continuar, mas a criança vai continuar num mundo em caos. Como é que... Então assim, você vai pegando umas alusões assim que você não percebe. Então você vai vendo que o livro é muito mais do que aquilo. Eles estão tentando chegar na costa, né? Dos Estados Unidos, na praia, um lugar assim. Então, porque parece que lá a coisa tá melhor. Mas não tá! Já aviso pra vocês, tá tudo ruim. Fala. Você acabou de puxar a próxima pergunta do Daniel Correia, que é sobre realmente a leitura da Bíblia. Estudar a Bíblia como literatura mudou de alguma forma a sua visão sobre fé ou espiritualidade? Então, foi como é que vamos dizer, uma junção de diversas coisas que aconteceram na minha vida que me fizeram abrir os olhos para algo mais que eu vinha teimando que não existia ao longo da vida inteira, sabe? Aí eu dei o braço a torcer e falei, não é possível, tem algo que eu não estava enxergando e agora eu enxergo. Então é uma coisa muito difícil. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia... Mas o que foi o gatilho para você se converter? Então, foi uma sucessão de eventos na minha vida que me levaram com a Bíblia envolvida. Eu tinha começado essa leitura em 2020, mas a partir de 2023 foi uma sequência assim, de coisas que aconteceram. Eu falei, cara, eu não tô fazendo isso sozinha. Tem alguma coisa me impulsionando, me mostrando um caminho, me direcionando. E pessoas foram surgindo na minha vida também para me ajudar nisso tudo. Então, foi quando eu conheci meu marido, engravidei depois dos 40 anos... Então, assim, meu filho, eu costumo falar para todo mundo que eu sou uma das mulheres salvas pela maternidade. Isso está na Bíblia, não sei se não me lembro agora se era um salmo ou um versículo, enfim, um versículo de qualquer outro livro. Não vou me lembrar agora, mas eu sou uma dessas mulheres. Você pega o seu filho no colo, cara, é uma coisa que te quebra. Então, eu vou deixar essa resposta assim. Eu ainda não consigo conversar com muita clareza sobre isso, porque eu acho que é um processo e ainda não estou pronta, né? Então eu estou aprendendo muito, né? Então todas as vezes em que eu tenho alguma dúvida na Bíblia, eu recorro a pessoas que já leram, meu marido já leu, ou o tio do meu marido também. Então eu vou tirando essas dúvidas, vou incrementando ali. Com aquilo que eu estou aprendendo. O pessoal que assiste aos vídeos e que comenta também é um pessoal que me ajuda muito, né? Eu comecei a fazer essa leitura da Bíblia porque eu tinha lido um livro chamado Paraíso Perdido. E aí fiz uma leitura conjunta. Paraíso Perdido conta a história da queda de Lúcifer. Ok. E aí é sobre isso. E aí você tem muitas alusões ali a Gênesis, a Bíblia como um todo, mas principalmente Gênesis. E aí durante o projeto de leitura... Né, todas as dúvidas que eu tinha, eu jogava pro pessoal que estava lendo junto comigo, e eles ficavam assim, Tatiana, cria vergonha na cara e lê a Bíblia. Né? Você lê tanto e não lê a Bíblia ainda? Eu falei, vou fazer um projeto. Então, assim que a gente terminou... Bíblia, eu já ouvi falar nesse livro, peraí. Quem é autor? Deixa eu ver. Não, então... Tá na minha lista aqui. Vou te falar, literariamente falando, é um livro de contos maravilhoso. Sim. É uma história atrás da outra ali que você, sabe, os personagens, quando você chega ali na saga de Moisés ali, José, sabe, são personagens maravilhosos. Você não quer parar de ler. E aí você vai fazendo aquela sequenciazinha e, meu amigo, chega uma hora que você fala assim, o quê? Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.